O assunto mais discutido aqui nos Estados Unidos nessa semana foi justamente a audiência que aconteceu no Congresso americano para tratar sobre o assunto dos objetos voadores não identificados. Essa audiência foi proposta pelo republicano Tim Burchett, do estado de Tennessee, e ela tem como objetivo justamente colocar a questão de que o Pentágono e os militares que têm escondido este assunto, a verdade sobre esses fatos, há mais de 7 décadas, eles, por lei, não poderiam e não podem continuar ocultando essas verdades do público americano. Isso é muito, muito sério, gente. Bom, antes da gente entender a seriedade desse assunto e a importância desse fato que aconteceu essa semana, vamos comentar um pouquinho sobre os testemunhos. Houveram 3 testemunhas principais e a gente pode ressaltar aqui o testemunho de David Grush. David Grush é um ex-oficial condecorado da Força Aérea Americana, é um veterano da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. Ele também foi representante na Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Enfim, é uma pessoa de um alto escalão e que afirmou de forma direta, sem deixar nenhuma sombra de dúvidas sobre suas palavras. Primeiro, que o governo americano tem a posse de diversos corpos alienígenas. Isso é importante porque a partir do momento em que você trouxer a público um corpo alienígena que seja, acabou de uma vez por todas a discussão sobre se estamos ou não sendo visitados por inteligências superiores aqui no planeta Terra. E ele afirma, sim, o governo americano tem vários corpos alienígenas em seu controle. Mas não é só isso. Segundo, ele afirma que o governo possui não apenas uma, mas dezenas de naves alienígenas cujos destroços foram resgatados, e sobre essas máquinas, sobre essas naves, há décadas também está se fazendo um trabalho de engenharia reversa para que a gente possa captar, descobrir, trazer para a humanidade novas tecnologias. Tecnologias das quais muitas já estariam sendo utilizadas por nós nesse último avanço extraordinário tecnológico que nós tivemos aí nas últimas décadas. Ele afirma ainda que haveria naves ao redor da Terra. Então, neste momento, ao redor da Terra, temos naves maiores, ou muito maiores do que o tamanho de um estádio de futebol. Ele também confirma que sim, que na história recente, não só décadas passadas, mas na história recente, houve pessoas que quiseram divulgar informações secretas relativas à vida extraterrestre, mas que elas foram sim ameaçadas e até agredidas fisicamente para que não colocassem isso tudo a público. Pode parecer, num primeiro momento, que essas informações trazidas por David Grush não trazem exatamente uma grande novidade em si. Por quê? Porque elas vêm desprovida do pedacinho da nave, do bracinho do extraterrestre para todo mundo ver, analisar e ver com os próprios olhos aquela coisa que o público clama. Ok, ela não vem acompanhada disso, mas ela vem acompanhada de um fator extremamente relevante que poucas pessoas têm comentado e que faz toda a diferença neste caso presente, que vai tornando esse caso diferente de tantos outras audiências públicas que aconteceram, mas transforma esse caso como um caso oficial. Vamos entender isso. Primeiro, esta não foi apenas uma audiência pública como tantas outras sobre ufologia, onde participaram pessoas de governo ou de não governo, não. Essa foi uma audiência dentro do próprio Congresso americano. Essa foi uma audiência do Congresso americano, ou seja, 100% oficial. Segundo, nessa qualidade, ou seja, pelo fato de ter sido uma audiência dentro do Congresso americano, as 3 testemunhas que falaram
o fizeram sob juramento. O que significa testemunhar sob juramento no Congresso? E aqui nos Estados Unidos isso é muito sério. Se você chegar numa audiência desta e falar qualquer mentira, você está cometendo um crime grave que aqui nos Estados Unidos, sim, dá cadeia. Então você estaria justamente mentindo para o público. Isso é crime. Conclusão disso, as 3 testemunhas que se colocaram, inclusive David Grush, como a gente comentou, vejam, um alto oficial que já participou das forças aéreas americanas, etc., etc., está se colocando numa situação onde ele diz o seguinte: olha, se vocês decidirem que eu estou mentindo porque eu não possa provar alguma coisa, ou talvez eu possa provar, enfim, e talvez por isso que ele está tranquilo, mas ele pode ser preso, literalmente preso. Então, não é simplesmente uma audiência onde você vai e fala o que você quiser. Você está sob juramento, ou seja, você está sob o risco de efetivamente ir para a cadeia. É o que essas 3 testemunhas fizeram nesta semana, ou seja, se expondo sob o risco de serem presas caso decidam que eles não estão falando a verdade. Mas tem um outro fator importante. Tudo que foi publicamente testemunhado, ou seja, o fato do Pentágono, dos militares estarem acobertando a verdade alienígena por décadas e continuarem fazendo isso hoje, tem uma consequência muito séria de acordo com a lei e a Constituição americana. Por quê? Porque se você está dizendo publicamente, oficialmente, dentro do Congresso, que está havendo essa ocultação de informações, o fato de esses oficiais do Pentágono, militares, decidirem por si próprios ocultarem as informações, não revelarem informações, é por si próprio um outro crime. Ou seja, é um crime de colarinho branco, é um abuso do poder que eles têm e com o qual eles praticam, que é justamente silenciar e obrigar o silêncio sobre uma realidade de interesse público, de alto interesse público, de segurança nacional, onde o cidadão americano quer decidir, quer conhecer e quer decidir o que fazer perante esses fatos. Estamos sob uma ameaça? Não estamos? Quem são? Como são? Essas informações precisam ser públicas, precisam passar pelo Congresso. Por que precisam passar pelo Congresso? Porque os militares, eles seriam apenas funcionários públicos, enquanto o Congresso são os representantes do povo, são aquelas pessoas eleitas que representam de fato os americanos. Então são eles que precisam decidir. Não, isso aqui é um assunto de segurança nacional e não vai ser publicado para o povo em geral, ou não, isso vai ser publicado, ou o que vai ser e o que não vai ser. Quando escondem isso do próprio Congresso, quando escondem isso das pessoas que são eleitas pelo povo e que devem decidir as leis que existem, que não existem, o que deve acontecer e o que não deve acontecer, mas não estão podendo fazer isso porque estão sendo impedidas de ter o conhecimento por causa de uma ordem de não informação, então, neste momento, está também acontecendo um crime. Então, olha que situação curiosa, né? Para alguns militares, ou esses militares que estão determinando que se oculte as informações, é muito complicado também voltar atrás, né, após 70 anos de um programa voltado justamente a cobertar a verdade sobre os OVNIs. Por quê? Porque se eles confirmam que têm escondido isso ao longo dessas décadas, todos podem ser presos agora. Então percebam a importância do evento dessa semana, que começa a colocar oficialmente 2 grandes forças em sentido contrário. De um lado, nós temos os militares, nós temos ali pessoas de um alto escalão do Pentágono, da CIA, etc., que decidiram e continuam decidindo acobertar a verdade. E de outro lado, nós temos uma nova força que está ganhando tração a cada dia,
que é o próprio Congresso americano, eleito pelos americanos, que decide para onde vão os tributos que são pagos pelo povo americano, que decide onde se deve gastar mais ou menos, que decide o que deve ser de fato escondido do povo ou não. E eles estão agora em rota de colisão. Por um lado, o Congresso exigindo transparência e informações, cada vez mais, e agora com ato oficial nessa semana. E do outro lado, o Exército, os militares, o Pentágono, com inclusive uma divisão interna. Vejam só, isso é muito bom, porque eles começam a ter uma divisão interna entre aqueles militares que querem divulgar a verdade e aqueles militares que ainda continuam querendo escondê-la. Só que nessa pressão toda, eles começam a entender que a partir do momento em que esse muro cair, que esse muro vai cair em algum momento, a hora que ele cair, aqueles militares que forem pegos nos seus devidos cargos, que lhes dão poder para esconder essa verdade, eles serão presos. Então olha a batata quente, olha a batata assando para todo lado. Isso tende a levar, num momento relativamente breve, a uma espécie de acordo, onde efetivamente os militares vão dar informações, mas sob a garantia do Congresso, a garantia, né, dos políticos, de que nenhum deles será preso por ter justamente não revelado essas informações e ter justamente participado de um plano, né, de uma política de silêncio sobre este assunto e inclusive, de desinformação em relação à mídia ao longo das últimas décadas. Então, sem dúvida, o Pentágono vem sendo pressionado de forma como nunca antes vista e não vai demorar para ele ter que entregar os pontos e começar de fato a trazer informações que antes eram secretas ao público em geral. Até mesmo porque, como eu disse, dentro do próprio Pentágono já há divisões e pessoas pensando, né, em sentido contrário. Então, gente, é só uma questão de tempo. E muito pouco tempo para que a humanidade tenha uma nova forma de entender, de pensar e de agir em relação aos nossos amigos visitantes extraterrestres. E não se iluda, este fato desta semana, numa audiência pública do Congresso, foi, sem dúvida alguma, um ato oficial e um enorme passo rumo ao desvendar de tudo que a humanidade já conhece a respeito dos OVNIs e dos alienígenas. Um forte abraço, muita luz a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!